Deixe-me ouvir o Francisco Gomes sobre esta matéria. O Chega quer um controlo mais cerrado da imigração. Como é que encaixa aqui esta fragilidade dos serviços, que claramente não têm como controlar? Tem alguma proposta neste sentido para tornar todo o processo mais ágil? Eu agradeço o convite e cumprimento aos restantes colegas de painel. De facto, o que nós estamos a ver no Porto é exatamente uma consequência clara, direta, inegável do que tem sido o descontrole da política de imigração dos últimos anos. E não vale a pena PSD, PS, CDS andarem a tirar culpas uns para os outros. São exatamente culpas de um sistema que falhou. E falava-se aqui ainda há pouco, a senhora deputada do PS falava de eles precisam de validar o documento. É exatamente esse o problema. É que reduzimos quase 1000 anos de história e cultura a um documento. Reduzimos quase 1000 anos de história a umas calças, a uma camisa que se vende. E uma das ilações que é preciso saber tirar das últimas eleições é exatamente isso. Os portugueses querem respeito pelo seu país, respeito pela sua cultura. E o que está a acontecer é exatamente isto. E há prova clara e provada de que há 50 anos temos um sistema, e agora mais recentemente, um sistema que abriu as portas do país a tudo o que entra, deitou fora qualquer critério de racionalidade ou até bom senso para regular quem cá vem e deixamos tudo entrar. Mas quer dizer, este é um processo de regulamentação. As pessoas vão lá para validar um registro criminal. Não é para validar, é para se avaliar se está correto ou se não está correto. Está não correto. é validar. As partes não do é um princípio. carimbo. Sim, nós estão cá ilegais. Se o registro criminal, mas as pessoas têm vontade de houver ocorrências ou não for válido, é rejeitado. Claro. O que nós estamos aqui a fazer claramente é tornar o português num estrangeiro na sua própria terra. Não, pelo contrário, esta conversa, desculpe lá, mas não tem pés nem cabeça. A caminho de cá, eu recebi uma mensagem de um cidadão comum, exatamente sobre uma das notícias que tem sido hoje ao longo do dia, sobre a migração, e essa pessoa, que era uma senhora, dizia: os portugueses estão saturados, e estão mesmo saturados. Estão saturados de um outro aspecto que ainda não foi referido aqui, que eu vou referir, que é exatamente ver tudo a ser dado a quem entra, e quem cá está, os nossos pensionistas, os nossos antigos combatentes, vivem com misérias todos os meses. Mas parece-me que está a colocar aí uma série de assuntos nesse... Não, porque as coisas estão relacionadas, não estão compartimentalizadas. A imigração é um problema. O modelo que temos de imigração é um problema. Para responder muito claramente à sua pergunta, que foi o que é que o Chega tem? Agora, as propostas do Chega são muito claras e são essencialmente 4. A primeira, a recuperação do CEF. A segunda, a deportação de imigrantes ilegais ou que cometam... Está a acontecer. As pessoas têm direito é preciso a pedir ter aqui, legalmente para já aí vamos. País, Um sistema de imigração por quotas que garanta que as pessoas vêm para satisfazer necessidades reais na economia e não venham ao desbarato. Porque quando se fala em humanismo, e eu já ouvi falar de humanismo neste painel, é importante. O que é humanismo? É pô-las a dormir na rua, é pô-las a dormir em tendas, é pô-las a dormir no metro. Não. O que nós temos não é humanismo. O que nós temos é uma selva terceiro-mundista a céu aberto. E por muito que eu estou a ver, é exatamente isto que está a acontecer. Portugal está a ser convertido numa selva terceiro-mundista a céu aberto. Mas porquê é que diz isso? Com base em quê? Nós estamos aqui numa questão que é: não há gente suficiente para atender estas pessoas que querem regularizar a sua situação. Eu presumo que alguém que pega no seu registro criminal e quer que seja apreciado, quer que seja apreciado, confia que o registro criminal é limpo. Mas o problema é exatamente esse. O problema é que nós não estamos a fazer a verificação do registro criminal no país de origem. E estamos a deixar entrar tudo o que é, e desculpa a expressão, mas vou usá-la mesmo, tudo o que é bandidagem entrar neste país. Porque a transição entre aquilo que estava antes e aquilo que foi definido e que obviamente tem problemas. Mas nós não temos problema nenhum em assumir isso. A transição é difícil, mas a transição tem de se fazer. Porque nós temos que ser um país que dá ao respeito. Temos de ser um país onde a lei e a ordem são cumpridas. Mas num país onde a lei e a ordem são cumpridas, também não tem espaço para a mentira, nem para os mentirosos. As pessoas estão absolutamente saturadas de demagogia barata e de inverdade. Demagogia barata é mentira. Exatamente isso. É mentir sobre aquilo que já não existe. A ir às ruas é mentir sobre aquilo que já não existe. Para saber como é que elas chegam. Com as crianças que já não podem brincar nos jardins. Com as não enganem as pessoas. E perseguidas não finjam que isso era bom falar do país real. É mentira. Porque exatamente o que sai destas eleições é uma noção clara de que muitos países do partido do sistema não conhece o país real. Deixa-me ouvir a Ana Abrunhosa e sobre a falta de mão de obra. Reconhece o Chega que existe falta de mão de obra? Ainda bem que referi o caso de Coimbra, porque vem mesmo a calhar. Porque foi exatamente em Coimbra, já que temos uma candidata à Câmara Municipal de Coimbra, que foi desmantelada uma rede pela qual um cidadão estrangeiro, apenas um cidadão estrangeiro, era o representante fiscal de 18 mil imigrantes.
E depois não existe selva. Existe uma bandalheira autêntica e uma necessidade imensa de ludibriar as autoridades portuguesas e as justiças que aprovam. E, sinceramente, comentar a imigração que estamos a receber à nossa diáspora, e eu que venho de uma região autónoma onde a diáspora é de facto muito marcante a nível cultural, é um insulto, deixe-me dizer, é um insulto aos nossos imigrantes. Por uma razão simples. Quando os nossos foram lá para fora, foram lá para trabalhar, para respeitar as regras e para integrar. Não foram para a filha da Segurança Social pedir subsídios e pedir apoios. Mas não acha que é uma generalização absoluta? Não, eu acho que isto é a realidade. Eu acho que há muito tempo, muitos partidos, e peço desculpa, certa comunicação social vive numa bolha e dessa bolha ainda não saiu. O convite que nós deixamos, vão ao país real, falem com as pessoas, porque o que se ouve aqui é uma imigração cor-de-rosa. Então porquê é que nós ouvimos dizer que os empresários precisam de trabalhadores? Porque é que nós... É também resultado de uma conversa da bolha? Isso é uma pergunta muito pertinente. Eu agradeço-lhe essa pergunta. Porque existe este mito criado que os imigrantes vêm para cá fazer trabalhos que os portugueses não querem fazer. É mentira. Não é mentira, porque muitos estão a sair para trabalhar na agricultura, para trabalhar na indústria, para trabalhar na construção civil. Sim, muitos portugueses estão a sair para trabalhar na agricultura e na construção civil. O que eles não aceitam, e bem, é ficar em Portugal a receber os salários de miséria que muitos imigrantes estão a receber. Nós não estamos a dar a esta gente humanismo. Estamos-lhes a dar terceiro mundismo. E então, mandamos embora quando vivem 20 num apartamento, quando vivem 18 num apartamento. Não, o que fazemos é valorizar os nossos. O que fazemos é uma coisa que ainda não foi feita e que nós queremos fazer e vamos fazer, e garanto-lhe aqui que vamos mesmo fazer, é pôr Portugal em primeiro, é pôr os portugueses em primeiro, é pôr os nossos pensionistas e antigos combatentes em primeiro. É ter um governo que vive para os seus e não para os de fora. Porque se não há para os nossos, não pode haver para os de fora. Não pode haver... E acha que isso, já falámos disso a propósito dos Estados Unidos, acha que isso é troca imediata? Nós não aceitamos imigrantes, aparecem trabalhadores portugueses para ocupar... O que se passa nos Estados Unidos é dos Estados Unidos. Sim, é que eu já ouvi, mas eu já ouvi essa argumentação. Mas eu é que estou aqui e o que eu estou a dizer é que eu acho repugnante, completamente repugnante, e não peço desculpa pelo termo, o facto de nós termos imigrantes a irem em estações de correio, receberem cheques de 900, 1.000, 1.200 euros, terem o desplante de dizer que é pouco, quando os nossos pensionistas, milhões deles, estão a escolher entre medicamentos ou comida. Então, mas isso é uma fraude. Isso é uma desvalorização. É uma exploração dos serviços públicos, deve ser denunciada. Então o Governo, já que está a fazer tão bem, que faça. O Chega denuncia essas situações? Nós denunciamos constantemente a imigração. Se há partido que tem posto a imigração na agenda política nacional, é o Chega, por muito desconforto que isso possa causar ao PSD e ao PS. João, ainda temos aqui algo. Vocês é que não querem vocês é que não querem vocês é que votaram sempre contra a política de imigração mais musculada. Não sabe exatamente porquê. Porque vocês são falsos socialistas, vocês são falsos humanistas, vocês fingem seguros na imigração, mas só se lembraram da imigração quando o Chega a colocou na imigração e quando perceberam que estavam a perder eleitorado por causa da imigração. Ninguém percebe nada se falarem todos ao mesmo tempo. Lições de moral da AD relativamente ao controle da imigração, porque o vosso currículo na imigração é absolutamente vergonhoso. Quotas contra, referentes contra, CEF contra, é exatamente o vosso currículo. Assim as pessoas lá em casa não conseguem perceber. Agradeço aos três a participação neste debate sobre a questão da imigração, principalmente sobre estes dias complicados que estas pessoas têm passado à porta da Direção-Geral de Assuntos Consulares em Lisboa e no Porto. Obrigada às três.